Colômbia expulsa diplomatas argentinos de seu território após falas de Javier Milei. Depois da vinheta, vamos discorrer essa informação e dar aquela especulada nas consequências da mesma. Bem-vindo, é sempre um prazer, uma honra contar com vossa audiência. Este é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan, e nesse canal a gente fala sobre situações nevrálgicas envolvendo nações e as principais eleições presidenciais no mundo. Então, se você já gostou aqui da ideia do Geopolimono e também da notícia que eu vou discorrer aqui nesse vídeo, deixe um like aqui nesse vídeo e também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono para sempre ser atualizado dessas notícias geopolíticas envolvendo estas questões. E agora chega de mais delongas e vamos direto à notícia que envolve aí o presidente Javier Milei e o Gustavo Petro, que é lá o presidente da Colômbia. Inclusive, essas falas foram tão fortes que fez com que o Gustavo Petro pegasse e simplesmente mandasse os embaixadores lá, os diplomatas da Argentina saírem do país. Essa notícia é lá da Breitbart, outra agência que a gente traz bastante. Colômbia expulsa diplomatas argentinos depois que Javier Milei chama o presidente socialista de assaz, terror, E só para dar uma contextualizada aqui na matéria, foi o seguinte: numa entrevista para a CNN em espanhol, o presidente Javier Milei, ele falou, ele chamou, né, o Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, desse assaz, terror, pela questão dele ter, antes, no seu início de sua carreira aí nas questões políticas, ter se envolvido num grupo considerado ter, M19, lá da Colômbia, que inclusive fez ações cercando o palácio lá de Bogotá, fazendo a Suprema Corte, inclusive de refém em um dos seus atentados. E também esse mesmo grupo, segundo falas do Gustavo Petro, ele fez em um período, uma época, treinamento com o pessoal, com grupos, né, que eram pró o Estado palestino lá no Líbano. Mais ou menos você deve saber ali. Não sei se é o mesmo grupo atual que eles fizeram treinamento ou tinha algum outro grupo, mas a gente sabe aí que quem tem essa característica aí é o grupo Hezbo, lá, e se situa lá no Líbano. Então, esse grupo M19, que a princípio já foi desmembrado, ele já não existe mais, mas do qual o Gustavo Petro fez parte, né, lá nos meados dos seus 18 anos, foi por este motivo aí que Javier Milei falou aí essas falas fortes e gerou esta grande reação aí do Gustavo Petro, inclusive tirando aí diplomatas argentinos do seu país. Agora nós vamos discorrer aqui a informação um pouquinho. O presidente colombiano da extrema esquerda, Gustavo Petro, ordenou na quarta-feira a expulsão do pessoal diplomático argentino do país em resposta às declarações do homólogo argentino, Javier Milei, que chamou Petro de assaz, terror, numa entrevista ainda a ser transmitida. Nem foi no ar ainda a entrevista e já deu todo este burburinho, né? Milei, um anticomunista convicto, foi entrevistado pelo jornalista Andreas Oppenheimer para o seu programa semanal de televisão. Embora a entrevista esteja programada para ser transmitida pela CNN em espanhol na noite de domingo, dia 31, o canal da televisão publicou vários trechos da entrevista em seu site nas redes sociais. Será que isso foi de boa? Foi boa ideia? Num desses vídeos, Milei descreve Petro, um antigo membro da organização TER, guerrilheira marxista M19, como um assaz, terror, e que atraiu a ira imediata do presidente colombiano de extrema esquerda. Então aqui na reportagem eles mostram no Twitter, né, onde publicaram essa fala,
E aqui, se você quiser dar uma olhada, é a CNN em espanhol ali. Pode ir lá e ver o vídeo no Twitter deles. Ou seja, o X, né? A carnificina que é a Venezuela é verdadeiramente inédita. O mesmo que a ilha-prisão de Cuba, disse Milei. Então, tem outros casos que estão a caminho daí, né? Digamos, como no caso da Colômbia com o senhor Petro, que, digamos assim, não pode se esperar muito de alguém que foi um assaz, terror, certo, um comunista. Então essa aí foi a fala que gerou tanto problema aí em relação a essas questões diplomáticas envolvendo a Argentina e a Colômbia. Aí, pouco depois da publicação, o Itamaraty divulgou um comunicado repudiando as palavras de Milei, ressaltando que não é a primeira vez que Milei ofende Petro e afeta as relações entre a Colômbia e a Argentina. As expressões do presidente argentino prejudicaram a confiança de nossa nação, além de ofenderem a dignidade do presidente Petro, que foi eleito democraticamente, dizia o comunicado. Neste contexto, o governo da Colômbia ordena a expulsão dos diplomatas da embaixada argentina na Colômbia. Continuou o comunicado. O alcance desta decisão será comunicado à embaixada argentina através de canais institucionais diplomáticos. Então, e aqui conto um pouquinho da história aqui do grupo M19, que eu não vou salientar aqui, porque tem vários acontecimentos aqui, mas eu vou deixar, você vai ali no título da reportagem, você consegue ler um pouquinho aí da história aí desse M19, aí procure aqui por este título que você vai conseguir achar essa reportagem aqui. O que você achou aí dessas atitudes do Gustavo Petro? De fato, são atitudes, né, são atitudes assim que exageradas, ou de fato ele tinha que ter feito isso mesmo, por ser tão ofendido assim, né? Uma coisa é fato. Ele se mencionou a pessoa Gustavo Petro, ele não falou que o povo, que o governo colombiano, enfim, quando ele chamou de assaz, terror, três pontinhos, ele se dirigiu diretamente ao presidente da Colômbia. Será que isso não foi um certo abuso aí do seu poder de Gustavo Petro fazer toda essa manobra aí por uma questão de ofensa, né? Por se sentir pessoalmente ofendido? Deixa aí teu comentário aqui neste vídeo. Lembrando que sugestões são muito bem-vindas aqui nesse canal, sempre de forma respeitosa, porque aqui a recíproca vai ser verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.